Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho das minhas 8 leituras do mês de junho. Junho foi um mês com um número menor de leituras do que maio, porque maio teve maratona, teve muita coisa, e junho teve leituras tão incríveis quanto maio, então eu tinha que vir compartilhar um pouquinho com vocês. E eu já comecei o meu mês com uma leitura fantástica, que foi A Mulher na Janela, do A.J. Finn. É um thriller que foi lançado pela editora Arqueiro esse ano, que tá fantástico, que vai contar a história da Anna Foster. A Anna Foster, ela sofreu um acidente que desenvolveu nela uma fobia de sair de casa, então ela vive trancada dentro de casa, separada do marido, da filha e de todo o mundo exterior. E as únicas distrações dela são entrar em um chat para aconselhar pessoas com a mesma fobia que ela, uma psicóloga formada inclusive, assistir filmes antigos, encher a cara de vinho, mesmo tomando seus remédios, e vigiar a vida dos vizinhos através da sua Canon, do zoom da sua lente. E é em um desses dias que ela encheu a cara de vinho, que tomou remédio, que ela tá vigiando a casa de uns vizinhos que ela acredita ter presenciado um crime. Então ela entra em pânico por tudo aquilo que ela viu e liga pra polícia, mas ninguém parece acreditar em nada do que ela tá falando. E a partir daí a gente vai acompanhar essa personagem tentando entender o que aconteceu, se aquilo realmente aconteceu, se foi alucinação da cabeça dela, como todos aqueles fatos se deram. E é um livro fantástico, gente, daquele tipo de livro que mexe muito com a cabeça do leitor e que você se pega, inclusive, se questionando sobre tudo aquilo que você leu. Porque, afinal, você está acompanhando uma história do ponto de vista de uma personagem que está meio desequilibrada. Então, a gente, fantástico. Leiam, leiam, leiam. Eu me surpreendi muito com esse livro, foi um thriller maravilhoso. Amei demais a leitura. Vale muito a pena, de verdade. Logo depois eu li Procurando Gobi, do Dion Leonardi, que ele é um ultramaratonista que foi competir no deserto de Gobi e acabou encontrando essa cachorrinha. Então ele traz muito sobre o esporte, sobre como ele se tornou um ultramaratonista, ele fala muito do passado dele também, antes dele se tornar esse ultramaratonista. E claro, ele fala muito da Gobi, de como ele conheceu essa cachorrinha que mudou a vida dele, que o acompanhou nessa trajetória tão difícil que foi essa corrida no deserto de Gobi. E das lutas que ele teve que travar para trazer essa cachorrinha para junto dele na cidade natal para que ela pudesse ter um lar. E assim, apesar de eu não ter simpatizado com o Dion Leonardi, que foi um dos pontos que me atrapalhou muito na leitura, a história da cachorrinha é fantástica, a mensagem sobre como os animais podem mudar a nossa vida e o quanto eles merecem ser amados porque eles nos dão esse amor incondicional, é muito fantástica e é um livro que vale a pena a leitura para quem ama esses animaizinhos, para quem curte essas coisas de esporte, de ultramaratonismo, de maratonismo, porque tem várias informações interessantes. E o passado do Dion também foi um ponto super positivo no livro que me interessou bastante. Então, assim, apesar de não ter sido um livro que seja o drama que eu estava esperando, foi um livro legal de se ler, de se acompanhar e vale a pena a leitura. Logo depois eu li em e-book o segundo livro da série Noivas da Semana, que é Casado até Segunda, que vai trazer a história do Carter e da Elisa. O Carter, ele é melhor amigo do personagem do primeiro livro e a Elisa é a melhor amiga do personagem do primeiro livro também. Ela é a sócia dela no Alliance, que é a empresa, né, de casamento delas. E o Carter, ele tá concorrendo a governador. Ele tá precisando formar uma família para melhorar a imagem dele devido a um acontecimentozinho ali que a Elisa tá envolvida. E a Elisa tá precisando de proteção devido a um segredo que ela carrega do passado. Eles acabam se casando por conveniência, mas o amor prevalece como em todos os livros de casamento por conveniência, não é mesmo? E, gente, é muito gostoso de ler. É aquele clichê, mas é aquele clichê que enche seu coração de sentimentos bons, que você ri e que você se emociona e que é muito fofo, gente. O romance é muito fofo. A palavra que define esse livro é fofo, sério. É um clichê super gostosinho que vale a pena também a indicação. Logo depois eu li Senhora, do José de Alencar, foi meu primeiro contato com a escrita do autor. E ele vai trazer a história da Aurélia e do Fernando Seixas. A Aurélia era uma moça pobre que se apaixonou pelo Fernando, um moço acostumado com as boas coisas da vida, que acaba largando essa moça para ficar com uma de mais posses. E a Aurélia, por uma ironia do destino, acaba recebendo uma grande herança e acaba se tornando uma moça muito rica. Então ela passa a conviver em sociedade e vai atrás do Fernando, atrás de vingança. Ela acaba se casando com ele para pôr a vingança em prática. E a gente vai acompanhar aqui todos os estágios do ódio, do rancor, do perdão, da redenção. Então, assim, é um livro super interessante. O único ponto que me incomodou um pouquinho é que eu achei a escrita do José de Alencar um pouquinho arrastada, talvez porque eu ainda não me acostumei com ela.
mas é um livro que vale a pena ser lido. O final é bem interessante, eu esperei um pouquinho mais dele, que me fez tirar mais um pouquinho da nota, mas enfim, é um livro muito bom, vocês me recomendaram e eu gostei muito, muito obrigada. E logo depois a gente foi ler o quê, minha gente? Romance de época, Mais Forte que o Sol, da autora Julia Quinn, uma das minhas queridinhas, como vocês sabem, já estão cansados de ouvir falar sobre ela. Aqui a gente vai ter a história do Charlie, ele é um conde que tá com a sua herança pendurada, se ele não se casar até os 30 anos, ele perde todo o dinheiro. E da Ellie, que é a irmã da primeira personagem da Victoria, né, do primeiro livro, que o pai tá se casando com uma mulher que é uma bruxa que quer fazer da Ellie uma escrava, uma limpadora de chaminés ambulante, né, vai saber do que ela tá querendo realmente. E os dois acabam entrando em um casamento por conveniência. Ele literalmente cai do céu em cima da Ellie, porque ele tá em cima de uma árvore e cai em cima dela. Os dois acabam se conhecendo, trocando farpas, os dois têm uma língua muito afiada. E esse casamento por conveniência acaba se mostrando não tão por conveniência assim, porque eles acabam se encantando. E, gente, esse livro é muito, muito, muito engraçado. É cada confusão que esses dois se metem. É cada acidente que os dois provocam um na vida do outro, que a gente primeiro torce pra que eles fiquem vivos pra depois que possam ficar juntos, entendeu? É tanta torção de pé que eu me senti o próprio personagem aqui, o próprio Charles, entendeu? Porque se você acha que uma pessoa não consegue virar tanto pé quanto o Charles, eu consigo. Então, é um livro que eu amei muito, gente, brincadeiras à parte, eu amei demais esse livro, tem um casal muito amorzinho, é muito divertido, a gente se acaba de rir e de suspirar com esses dois, e realmente são muitos acidentes, eu não tava brincando. E a única coisa que me incomodou muito é, os personagens do livro anterior sequer aparecem nesse aqui. E é o seguinte, o Charlie é o melhor amigo do personagem principal do primeiro livro e ela é irmã dela, então assim, alguma apariçãozinha eu esperei, porque quando sua irmã se casa com um libertino, você se preocupa, entendeu? Mas a escrita da Julia Quinn fluida de sempre que vai te fazer se apaixonar pelo livro, vale muito a pena a leitura. A minha leitura seguinte foi A Procura de Alguém, da Jennifer Probst, eu acho que eu falei o nome dela certo, que vai contar a história do Slade e da Kate. A Kate, ela é dona, junto com mais duas amigas, de uma empresa de relacionamentos chamada Connections, e o Slade, ele é um advogado especialista em divórcios, então assim, não podia ser mais diferente. A Kate, ela tem um dom que quando ela encosta em um casal, ela sabe dizer se eles são feitos um pro outro, ela tem uma sensação, então assim, tem esse quezinho de fantasia. E a Kate vai acabar atendendo a irmã desse Slade na agência de relacionamentos e ele fica fulo da vida porque ele acha que essas agências são só pra enganar as pessoas e ele vai atrás dessa agência pra se inscrever e pra provar que aquilo ali é uma fraude. E lá ele conhece a Kate, é lógico, né, que os opostos se atraem, eles vão ficando cada vez mais envolvidos e o romance é bem clichê, mas é bem gostoso de se acompanhar. Eu só não gostei de algumas expressões que são bem chulas aqui, você não precisa usar termos chulos pra você escrever um romance. Mas no geral é uma história muito gostosa de se ler, você já começa o livro sabendo o final, mas é uma delícia acompanhar a trajetória desses personagens, então vale muito a pena a leitura e não se deixe enganar por essa capa que é bem feia, né? Mas o livro é bem gostoso de se ler. Logo depois eu li Volte Para Mim, da Paola, eu já falei só sobre ele aqui no canal, vou deixar um link aqui nos cards. Mas, gente, é um romance de época apaixonante sobre segunda chance, sobre amor, sobre perdão, sobre descobrir o seu lugar no mundo e vale muito, muito, muito a pena, gente. Conheçam a história da Brianna e do Desmond, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar assim como eu me apaixonei. Esse livro me tocou demais, se tornou um dos meus queridinhos do gênero, sério. E finalizei as leituras do mês com A Incendiária. Eu ouvi um amém, meu povo, porque eu demorei muito pra terminar de ler esse livro. E eu vou explicar agora o porquê. Aqui a gente vai conhecer a história do Andy e da Vicky. Eles vão aceitar fazer um teste com uma droga experimental pra ganhar uma grana. E, gente, esse teste vira uma zona e acontecem muitas coisas. E acaba que muita gente desse teste morre e anos depois esses dois estão casados com uma filha que é uma gracinha, que é a Charlie, e só que assim, nada tá normal mais, entendeu? Graças a esse experimento da oficina, o Andy e a Vicky desenvolvem poderes psíquicos e a filha deles, a Charlie, ela nasce com poderes pirocinéticos, ou seja, ela consegue acender fogo com o poder da mente. A Vicky acaba sendo assassinada pela oficina e o Andy e a Charlie estão empreendendo uma fuga para tentar fugir dessas pessoas que só querem usar a Charlie para experimentos depois como uma arma do governo. Gente, assim, essa premissa do pai e da filha fugindo para que ela não se torne uma arma e tudo mais, eu achei fantástica. Eu achei que o King, assim, ia me capturar com tudo, mas eu achei a história um tanto quanto lenta e pelo que eu conversei lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, tá aqui na tela, não fui só eu que achei a história lenta, eu achei que demorou a ter ação, que demorou a se desenvolver o enredo.
Então, assim, apesar de ser uma história muito boa, muito bem escrita, é uma história lenta. Então foi por isso que eu demorei pra ler o livro. Mas isso não quer dizer que o livro seja ruim. Como eu disse, eu gostei muito. Eu gostei muito do desfecho. Era mais ou menos o que eu já tava prevendo, mas foi fantástico. Na hora que a Charlie resolve pôr fogo em tudo. Isso não é no final do livro, tá, gente? Não é um spoiler. É fantástico, gente. A criança é muito cativante, ela é muito fofinha e é muito madura pra idade dela. Só que no pós-fácil ele vem falando um negócio aqui sobre desenvolvimento sexual e não sei o que eu achei muito nada a ver. Então ignorem o pós-fácil e curtam o livro. Não esperem uma leitura muito fluida, mas ainda assim é muito legal e muito interessante. Então vale super a pena, assim, gostei. Só não amei, né? Mas gostei. E o meu livro favorito do King continua sendo A Espera de um Milagre, que foi um dos melhores do ano passado, gente. Sério, leiam ele. E leiam esse aqui também, porque vale super a pena. E essa edição da Suma está caprichadíssima, ela é capa dura, ó, com uma diagramação fantástica, vale muito a pena. E bem, pessoal, essas foram minhas 8 leituras do mês de junho, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre elas. Me contem aí se vocês já leram alguma, se tem vontade ou se vocês têm uma opinião diferente da minha, ok? Vamos conversar. Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever e de indicar o canal para os amigos, porque isso ajuda muito, muito, muito no crescimento. Beijos e até o próximo vídeo.